Boa tarde, pessoal. Esses dias, um inscrito aqui do canal, João Gabriel, se não me engano, ele perguntou, né? Ele falou, o pessoal ensina a limitar o avanço e ensina a tirar a cápsula do avanço a vácuo, né? Essa cápsula aqui, né? Do avanço a vácuo, desconectá-la. Isso não atrapalharia todo o funcionamento do motor, né, do carro, né? Aí ia falar, depende. Então, a partir dessa pergunta, eu resolvi fazer uma série aqui, semelhante à que eu fiz do carburador, explicando em partes os tipos de avanço, né? O único distribuidor que eu não tenho aqui é o distribuidor a vácuo, que ele usa somente a cápsula para avançar o ponto de ignição, né? Então eu tenho aqui um distribuidor que ele era originalmente um 047, igual que eu uso no carro, que a cápsula é essa e ela furou, ela está furada aqui, então ela perdeu a função dela. Então eu tenho um projeto para transformar isso aqui em apenas centrífugo. Ele já é um distribuidor centrífugo, né? Só trabalhando centrífugo, vou ensinar a fazer isso. Tem o original do meu 1300, que é o 035. Esse aqui está intocável, não limitei avanço, não fiz nada, não mexi em nada. Ele está do mesmo jeito que ele saiu de fábrica, né? E a única coisa que eu troquei nele foi essa cápsula, apesar dela ser uma cápsula original, mas ela não é a que não é a do carro, ela já furou uma vez. Então eu fui no ferro velho e comprei uma cápsula no mesmo código, né? Mas ele não é limitado, não é nada. Então, a pergunta, né? Estraga? Depende do seu motor. O que o seu motor precisa? A gente tem três tipos de avanço. A gente tem o avanço desde os primórdios, lá quando começou o carro, avanço centrífugo, depois ele passou a ser um avanço centrífugo vácuo e o avanço apenas vácuo. Cada um tem as suas particularidades, né? Então, o que vai determinar se eu uso ou não uso um avanço a vácuo no carro? Vai determinar o seu motor, né? Você faz um motor, taxa de compressão. Se você tem uma taxa de compressão alta, você precisa de menos avanço, né? O motor fica mais eficiente, não precisa de tanto avanço. Se você tem uma taxa de compressão baixa, você precisa de mais avanço. O motor é menos eficiente, você precisa avançar para dar tempo de toda aquela queima toda aquela mistura ser queimada, né? E assim, tudo que você montar no seu motor é um conjunto, não tem o que... Às vezes eu vejo, qual que é o melhor carburador para o carro? Depende. O seu motor é um conjunto, né? Começa desde a hora que você faz lá da escolha da cilindrada, do seu virabrequim, do seu comando, tudo, né? Então, geralmente o que acontece? Quando a pessoa tira esses avanços a vácuo, geralmente é porque o motor está ou com uma taxa de compressão muito alta, ou com um comando, né, com muita permanência, né, com muito overlap, né, muito cruzamento. Então, você ou o conjunto dos dois, né, motor com alta taxa e com um overlap grande ali, né? E aí o que acontece? Você diminui bastante o vácuo do motor, né? Então, geralmente um motor que trabalha aí por volta de 600, 700 milímetros de mercúrio aí de vácuo, um comando ele vai trabalhar um pouco menos, aí vai trabalhar com 400, né, 450. Então, às vezes ele não é o suficiente quando você coloca uma certa carga nele para puxar uma cápsula dessa, né? Que foi feita para um carburador. Você poderia às vezes mudar a cápsula para uma cápsula de dupla carburação. A gente vai entrar nisso aí mais para frente, né? Mas então,
Vamos começar então falando dos tipos aqui. Então lá no começo, lá nos primórdios lá do Ford Bigode, lá, o avanço a vácuo, o avanço de ignição, ele era selecionado pelo próprio motorista. Então, isso que é Ford Bigode, ele tinha duas alavanquinhas, tinha o volante e tinha duas alavanquinhas, uma de cada lado. Uma a pessoa acelerava e conforme essa rotação ia subindo, com a outra ele ia adiantando manualmente o avanço. Né? Não sei como esse sistema era feito, talvez fosse feito lá no distribuidor manualmente, né? Não tenho ideia de como é feito, vou até dar uma pesquisada nisso aí, que eu nunca me interessei por saber, mas vou dar uma pesquisada para saber. Então ele era feito manualmente, então o cara ia avançando o avanço ali até o motor ganhar o melhor desempenho. Quando ele ia reduzindo o carro, ele ia diminuindo o avanço, né? Então acontecia da pessoa esquecer o avanço adiantado, quando ia dar partida no motor que não tinha motor de partida, era direto numa manivela ligado no eixo principal, no virabrequim, dava aquele contragolpe, né? E às vezes chegava até a deslocar o ombro da pessoa, né? Justamente por causa do avanço muito alto. Então, quando está com o avanço de ignição alto, o ponto inicial alto, o carro não dá partida, ele fica pesado. Por quê? Porque o motor, aquela faísca que deveria dar no lugar certo, ela dá numa posição em que ele empurra o cilindro de volta e o cilindro não consegue subir. Então, posterior a isso, começou a se usar o avanço centrífugo, apenas centrífugo, sem a cápsula a vácuo. Então, os primeiros Fuscas aí, 1939, 36, os KDF, os motor 1100, todos usavam um distribuidor que só teria o avanço centrífugo, né? Então, deixa eu desmontar aqui e vou mostrar lá dentro. Então esse distribuidor, ele não teria mais nenhum tipo de avanço, apenas o avanço, esse avanço aqui que conforme você vai virar aqui, ele vai acionar ali dentro, né? Conforme a rotação do motor sobe, esses contrapesos eles são calculados, eles têm o peso, cada um tem um peso certo, né? Para o tipo de distribuidor que vai ser usado, e conforme você começa a subir o giro, você tem um avanço aqui, né? Ele começa a adiantar o rotor aqui, né? Você está lá, marcha lenta, ele está trabalhando normal, você começou a acelerar e ele começa a avançar, né? Aí posteriormente, esse tipo de distribuidor começou a ser usado, o distribuidor centrífugo vácuo. O que acontecia? O avanço apenas centrífugo, a gente vai falar nisso mais, eu vou me aprofundar depois em cada tipo, né? Esse avanço centrífugo, em certas condições de uso do carro, ele não fornecia o avanço necessário. Então, você estava numa estrada lá com o carro a 80 por hora, embalado, acelerando o mínimo, então você ia ter só aquele avanço da rotação. Então vamos imaginar um Fusca a 80 por hora com 2.500 RPM, ele estaria só com aquele avanço pré-determinado ali do motor, né? do centrífugo, né? E a mistura, ela seria pobre, né? Então a mistura seria mais lenta, né? A mistura pobre, ela é bem lenta, né? Então não dava tempo de queimar toda essa mistura. Viu-se a necessidade de aumentar esse avanço, né? Então, como não teria como aumentar o avanço só pelo centrífugo lá, pois se você apertasse o pé, ele ia entrar motor em carga, com uma mistura rica, uma mistura mais rápida, aí com certeza ia bater o pi no carro, né? Ia detonar. Então você colocou o seu avanço a vácuo. O avanço a vácuo, ele é predominantemente o avanço que você tem na borboleta do carro, ali no coletor, né? Então, se você apertar, ele vai cair o avanço e vai ficar só o centrífugo. Se você aliviar o pé, ele vai trabalhar os dois juntos, adiantando bem
para suprir essa mistura pobre aí, né? E esse aqui, ele foi usado no 1100, né? E depois foi usado na Kombi 1200, né? Foi usado em Porsches todos, né? Praticamente, foi usado em Puma aqui. Seria o avanço mais assim queridinho do pessoal que mexe com performance, né? Que tem dupla carburação e tal, né? Mas desde que ele esteja bem acertado para isso, senão acaba sendo um vilão, né? Ele acaba piorando mais do que esse daqui, né? No carro, né? E depois, na Alemanha, nos Estados Unidos, a partir da década de 60, com a introdução do motor 1200 tripartido, começou a se usar um avanço apenas a vácuo, aquele avanço do famoso tampa baixa, né? Eu não tenho ele aqui, mas é um avanço que tem uma cápsula grande e ele vai avançar somente essa mesa. Ele não tem nada lá dentro, lá não tem contrapeso, não tem nada. Esse eixo aqui, ele é ligado diretamente lá no pinhão e o avanço é totalmente feito por aqui. É óbvio que enquanto essa cápsula pequena avança 10, aquela cápsula grande lá, ela vai avançar bem mais, né? Por volta de geralmente ela avança 25, 27 graus aqui, então ela tem uma alavanca aqui, né? Uma haste, né? Bem grande aqui, né? Ela é maior também, né? E essa cápsula, ela somente é controlada pelo vácuo do motor, né? E então, teoricamente, você aliviou o pé, ela avança toda, coloca o avanço lá para cima, você afundou o pé, ela vai reduzir nesse avanço, né? E se você afundar de uma vez, ela corta uma parte desse avanço, não totalmente. A gente vai falar disso no vídeo que vai ser falado do tampa baixa. Então, houve esses três tipos de avanço, né? E aí, voltando à pergunta do rapaz, né? Vai atrapalhar o funcionamento do motor se esse avanço centrífugo aqui, se esse conjunto de pesos aqui dentro, se esse conjunto de pesos ele estiver calibrado originalmente para trabalhar com uma cápsula de vácuo para suprir a pequena carga ali do motor, vai atrapalhar. Por quê? Porque eu tenho umas tabelas aqui, ó, se a gente analisar quase todos aqui, ó, aqui é a parte centrífuga. Essas tabelas aqui, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo um manual e está a partir da página 99 ali. Vocês têm todas essas tabelas lá, né? Então, se a gente for analisar aqui, ó, ele só começa a avançar aqui, ó, a partir de 1200. Então, a partir de 1200 você tem 2 graus ali, né? Já o vácuo aqui, ó, olha lá, com pouco vácuo aqui do motor, com 200 aqui, milímetros de mercúrio aqui, ele já está avançando 5 ali, né? Então, esse avanço a vácuo aqui, ele é necessário para você ter o início da aceleração ali também, né? Uma parte dele é necessária ali, né? A gente vai falar sobre isso daí mais tarde também. Então, se você pegar e simplesmente desconectar aqui, ó, até 1200 RPM, você não tem avanço no motor. Aí o que o pessoal faz? Coloca o avanço final, o avanço inicial, lá para cima, coisa de 20, né? Porque assim, uma curva ideal no carro ali seria em torno de você estar a que eu estou usando no carro seria uma curva legal, que o carro fique econômico tudo, que seria o quê? Aqui assim, ó, né? Isso aqui tudo sem carga lá. Com 1000 RPM ali, ó, com 15 de inicial, com 1000 RPM já estaria em 18, com 1525, aí 2028 com o vácuo ali, ó, já iria para 35 ali, né? Eu
estou usando isso aqui, essa curva que está no meu carro, né? Então, a gente precisa de avanço em 1500 RPM até 2000 por volta de 25 até 28 ali, né? E se a gente tirar a cápsula de avanço, o que acontece? A gente vai ter, regulando o carro deixa eu focar aqui, esperar focar aqui, regulando o carro ali, ó, com 15 graus, vamos supor, ao invés da gente ter aqueles 24, 25 ali, a gente vai ter, ó, 15 com 6 ali, vai ter 21, né? Vai ter 21 graus ali só. E somente isso, né? Agora, quando você está com a cápsula ligada, ó, você tem mais 5 ali, que vai estar atuando com certeza. Então, você já vai estar por 24, 26 ali, né? Também. Então, você precisa dessa necessidade, né? Agora, quando você tem um motor que ele tem uma alta compressão, aí você não precisa disso. Você pode trabalhar com uma curva de avanço um pouco mais, vamos falar assim, menor, né? Um pouco menos agressiva, né? Por quê? Porque sua câmara de combustão, alta compressão, ele vai deixar a câmara mais quente, então você vai ter um motor mais eficiente, não precisa de tanto avanço de ignição, né? Agora, quando você tem um motor aí que taxa original aí até 7, você precisa desse avanço aqui. Você precisa trabalhar entre 24 e 25 ali, por volta de 2000, né? Então, se você for usar a cápsula desligada no motor original até 7, até 7,5 ali, de taxa de compressão, sem comando, sem nada, vamos supor, não tenha comando, mesmo que tenha comando, né? Se você tiver uma taxa um pouco mais baixa ali, você vai ter que mexer nisso aqui. E o que é mexer nisso aqui? É aumentar o peso desses contrapesos aqui, porque é assim que funciona. Quanto mais peso, mais rápido ele avança. Quanto menos peso, menos ele avança. Mais devagar ele avança. Ou tirar uma mola de um dos lados para a força ficar só numa mola para ele avançar um pouco mais rápido também. Se a gente for olhar aqui uma outra tabela que eu tenho aqui, ó, da Kombi 1200, a Kombi não usa avanço a vácuo, nem tenho aqui, ó, na tabela da Kombi aqui não tem avanço a vácuo. A gente vê, ó, que por volta de 900 RPM ele já está avançando. Geralmente a marcha lenta aí é por 700, 800, então se ela está regulada com 15 graus ali, vamos falar, com 900 ali, ela já está com 16, ó, com 1000 ela já vai estar com 19. Então você vê que o avanço é bem agressivo, né? Então, ó, com 1500 ó, já está com 8 ali. Se ela tivesse regulado com 15, ela já estaria com 23, já estava bem próximo ali do avanço ali, né? Que a gente comentou, ó, com 2000 ó, já com 14, ó. Então, ó, a gente vê que essas Kombis aqui, elas saíram de fábrica regulados com 7,5 numa época que a gasolina era ruim, e depois, posteriormente, aí, hoje você pode regular ela com 12 graus, até 15. Então, você vai ver que em 2000 RPMs aqui, ó, se ela estiver regulada com 15, ela já vai estar dando quase 29 de avanço aqui, né? Vai estar dando 29, né? Ou se tiver regulada com 12, aí vai estar dando 26 graus, né? Então, esse distribuidor aqui, ó, você pode trabalhar sem o avanço a vácuo com ele e o carro vai andar bem, maravilhosamente. O André anda com a Kombi dele lá assim e funciona muito bem. Então, para você andar sem o avanço a vácuo num carro, você tem que mexer na curva de ignição dele, do seu distribuidor. Não é simplesmente você só adiantar o inicial, porque com certeza o final vai subir também. Aí você, na hora que você estiver em alta lá, estiver na estrada, rodando, rotação mais alta, o motor vai estar amarrado, às vezes vai estar detonando, você nem percebe, porque o barulho às vezes é maior no escapamento, você não percebe o motor detonar, né? Então você vai ter que mexer no avanço, né? A gente vai falar nisso daí mais para frente também. Então a pergunta é: atrapalha o funcionamento do motor? Sim, atrapalha.
desde que não for mexido. Se for mexido aqui para achar uma curva legal, que te forneça aí 24 graus por volta de 2000 RPM e 32 graus até 35 graus, quando é só centrífugo assim pode trabalhar até 35 graus por volta de 3000 RPM, você pode trabalhar com avanço só centrífugo, que ele vai trabalhar muito bem. Vai gerar um pouco menos de economia do que esse distribuidor, isso é óbvio. Porém, você não vai se preocupar, se você tiver um motor taxado, um motor com alta taxa de compressão, você não vai se preocupar com detonação, porque isso aqui não vai avançar, ele vai trabalhar só na rotação aqui, né? E então a gente pode deduzir, quando a pessoa pergunta, eu falo assim, o mais importante o que é? A velocidade que os contrapesos avançam. Você tem a faixa. Não é simplesmente eu falar, coloque inicial 15 e limite o final 32. O que acontece desses 15 aos 32 nas faixas de RPM, né? Então, o mais ideal seria um investimento legal, até tem, eu comprei esses tempos atrás aí, sem fazer propaganda nada, mas eu comprei uma pela Lojas Americanas e veio diretamente da China, né? Uma pistola de ponto ali, bem simplesinha, sem avanço, sem nada. Eu tenho um conta-giros, né? E vocês podem comprar um conta-giros também, daqueles mais simplesinho que tem, apenas para fazer teste, né? Não precisa nem instalar no carro, pode só deixar ele ligado direto ali na bobina quando for regular o ponto, para vocês verem o quê? Verem isso aqui, justamente essa curva aqui, ó, que é importante. Você saber que o carro, esse distribuidor que eu mexi no carro, ele está com avanço a vácuo, mas com 1000 RPM ele já está com 20 graus. Então o simples toque de pé ali, ele já dá um avanço ali, e isso permite que eu use a mistura um pouco mais pobre, sem as velas, sem o motor ficar fraco, né? Permite que eu use a mistura um pouco mais pobre, e como o motor tem uma taxa de compressão baixa, ele não detona nada. Então, pessoal, espero que tenham entendido. Então, a gente começou aqui mais uma introdução. No próximo vídeo aí, a gente vai falar então somente sobre o avanço centrífugo aqui, né? O que a gente pode mexer, o que a gente pode não mexer, o que pode fazer, né? Como que ele funciona no carro, que tipo de carburador ele pode usar, isso daí, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo aí e até o próximo. Muito obrigado.